Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Maristela. Bom dia, Alê. Bom dia, Fátima. Sejam bem-vindas, meninas. Meninas, hoje nós vamos falar sobre prosperidade à luz da Bíblia. E nós vamos falar sobre o tema: quando você obedece, o milagre aparece. Quando você obedece, você consegue usufruir dos milagres e das promessas que Deus fez para você. Vamos lá? Vamos fechar os olhos para a gente iniciar? Ó meu Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, queremos agradecer pela Tua presença neste dia. Queremos agradecer pela presença da espiritualidade amiga, dos mentores de luz, da nossa equipe espiritual, por essa egrégora, essa energia que se forma aqui. Queremos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família. E queremos pedir para que o Senhor nos direcione no dia de hoje com a palavra que o Senhor quer para as nossas vidas, para aquele caminho que devemos seguir. Que cada mulher que estiver aqui, ela possa ser tocada de acordo com aquilo que ela precisa, com aquilo que ela precisa, com aquilo que ela necessita, especificamente na vida dela. Quero pedir também para que o Senhor possa colocar os remedinhos necessários na água que nós formos beber, para que possamos receber tudo aquilo que precisamos no dia de hoje. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá, meninas? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Lucas, tá? Lá no capítulo 5, versículos 1 a 11. Nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa. E olha o que essa passagem tem para nos ensinar. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O que ele diz aqui? Que as pessoas se apertavam, a multidão se apertava para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E aqui eu quero te trazer uma reflexão. Quantas vezes que nós nos apertamos no nosso dia a dia, na correria que a gente tem, no pouquinho tempo que a gente tem, a gente faz caber. A gente quer ler uma fofoca, a gente quer ver os stories sobre a vida de alguém. Quantas vezes que a gente faz isso? Mas depois a gente diz que a gente não tem tempo para buscar construir a nossa vida, transformar a nossa vida, edificar, evoluir. Ou seja, essas pessoas que estão buscando, arrumam tempo para buscar fofoca, para saber da vida dos outros, elas não querem verdadeiramente transformar as suas vidas. Elas não querem agir. O que elas buscam? Distrações. Elas buscam entretenimento para poder afastar aquilo que elas precisam fazer. Elas buscam essas distrações para elas não terem que agir. Então elas ficam observando o que está acontecendo ao seu redor. Tá bom? Então pense nisso, como que você tem feito, o que você está agindo. Você tem tempo para essas distrações e o tempo para a sua transformação, para a sua vida, para a sua evolução, como está. E aqui ele continua. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O que isso significa? Os pescadores, quando eles terminam a pesca, eles lavam as redes porque não vão mais usar, tá? Para usarem depois. E aí o que aconteceu aqui? Eles já tinham voltado da pesca. Ou seja, eles foram tentar pescar, não conseguiram nada, voltaram e lavaram as redes. Ou seja, eles desistiram, porque não conseguiram, tentaram, mas não conseguiram, tá? Então, eles desistiram da pesca naquele dia. E aqui eu te pergunto, quantas vezes, às vezes, você desistiu de algo porque você não colocou Jesus no centro? Você não colocou Deus no centro? Quantas vezes você desistiu de algo nas primeiras tentativas? Você tentou algumas vezes e falou, não, isso não é pra mim. Não, isso não dá certo. Eu já fui lá naquele lugar, já joguei a minha rede, mas não funciona. Já tentei várias vezes, mas não funciona. Quantas vezes você desistiu de algo? Às vezes pode ser um negócio, às vezes pode ser um relacionamento, às vezes pode ser até a questão de saúde, por exemplo. Eu quero emagrecer. E aí você desistiu. Porque você não consegue, você tenta, mas não consegue. E o que é isso, gente? Às vezes, muitas coisas que estão por trás disso são traumas. Então, se você não resolve aquilo de forma mais profunda, você vai continuar repetindo aquele padrão. Por exemplo, às vezes você desiste de um relacionamento. Por quê? Porque todo relacionamento que eu tenho, ele é tóxico. Então, você não olha lá para o que você tem que mudar, para os seus traumas do passado. Então, todo relacionamento que vier até você, ele vai te lembrar que você precisa corrigir alguma coisa para você evoluir, para você ir para o próximo nível e alcançar aquilo que você deseja.
Quantas vezes, às vezes, você não dá certo num negócio, você monta um negócio e não dá certo, porque você se auto-sabota por causa de um trauma lá atrás. Então você tem aquele trauma, não resolve, e aí você monta um negócio, ganha dinheiro, mas fale depois. Ou seja, você perde. Igual emagrecimento, às vezes é um trauma lá do passado, que você sente um vazio, uma solidão, e por isso você come muito. Muita gente, às vezes, diz sobre aquele efeito sanfona, né? Mas não é, o que acontece? Às vezes você tem uma coisa mal resolvida e toda vez... Ou seja, você faz uma dieta, você emagrece naquele período, mas de repente você volta a engordar de novo. Porque toda vez que aquela emoção dispara um gatilho em você, você volta a comer novamente. Então não adianta fazer dieta, ou seja, não adianta você ficar ali no superficial. Você precisa ir mais profundo para entender por que aquilo não está dando certo, tá? E aqui ele continua. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões. O que Jesus fez? Pegou o barco de Simão, entrou no barco de Simão e foi ensinar a multidão como pescar. O que eles deveriam fazer para eles conseguirem, né, aquela pesca, ou seja, conseguirem aquilo que eles estavam buscando, né, os peixes, enfim. O que ele fez? Ele pegou o barco de Simão. E o que eu quero mostrar para você aqui? Quantas vezes, às vezes, Deus usa você para abençoar outras pessoas? Quantas vezes? Ele usa o seu barco, ou seja, ele usa o seu carro para você abençoar outras pessoas. Ou seja, às vezes ele te usa para levar para dar uma palestra em algum lugar. Ele usa o seu carro para te levar para você poder trabalhar e poder servir outras pessoas. Às vezes ele te usa para aquela pessoa que não tem carro, para você dar uma carona, para você levar alguém no hospital. Ele usa um instrumento seu, um bem que ele te deu, para que você possa compartilhar e transbordar na vida do outro. Você tem permitido que Deus te use você e os bens que Ele te deu para você transbordar na vida do outro? Pensa nisso, tá? E aqui ele continua. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Quando ele terminou de ensinar todo mundo, o que ele disse? Sai aqui do raso. Vocês estão no raso tentando pescar. Sai do raso e vai lá pro profundo pescar, que é lá que vocês vão conseguirem. O que ele quer dizer? Saia do raso da sua vida superficial. Às vezes tudo você está vivendo no superficial, seu trabalho no superficial, seu relacionamento no superficial, e ele está dizendo, sai daqui do raso e vai lá pro profundo. Porque quando você vai pro profundo, você conhece verdadeiramente aquilo que é a sua essência, aquilo que tem a ver com você, aquilo que são seus valores. Então ele diz, sai desse raso, vai lá mais pro profundo, procura mais, ora com fé, busca mais, que você vai conseguir exatamente aquilo que você deseja. Lá nesse lugar, indo para águas mais profundas, você vai conseguir essa pesca. Você vai conseguir pescar todos os peixes que você deseja. Ou seja, aprofunde na sua vida. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O que diz aqui? Ou seja, nós fizemos de tudo, nós trabalhamos a noite inteira, nós trabalhamos nos melhores lugares que costumam dar peixes, nós trabalhamos nos melhores horários que costumam dar peixes, mas nós não conseguimos nada. Mas se o Senhor está dizendo, nós vamos fazer. Eu vou obedecer mesmo que eu não entenda. Eu vou lá e vou fazer sobre a tua ordem. Porque, gente, Deus conhece muito mais que nós. Nós temos uma mente limitada, uma visão limitada. Nós conhecemos aqui, ó, isso aqui pequenininho. Deus conhece o todo. Ele sabe exatamente onde você vai conseguir aquilo que você quer. E Ele está te direcionando para ir para lá. Então você obedece, simplesmente obedece. Obedece e vai e faz aquilo que Ele está te direcionando, para que você possa alcançar aquilo que deseja. E aqui ele diz, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Ou seja, gente, a quantidade de peixe foi tantas. Depois que ele foi lá no lugar que Jesus determinou, a quantidade de peixe foi tantas que estava rompendo as redes. Ou seja, gente, Deus quer transbordar na sua vida, Ele quer te dar em abundância. Deus é um Deus de abundância. Olha, tudo que Ele criou é tudo abundante. Ele não quer te dar só o básico para você suprir aquela necessidade do dia. Ah, eu tô com fome, eu vou te dar o alimento do dia só. Não, Deus não quer fazer isso. Ele quer transbordar na sua vida. Porque no momento que Ele transborda na sua vida, além dele te dar prosperidade, você seguir no caminho reto, Ele sabe que você vai transbordar na vida dos outros. Então Ele quer te dar o máximo. Ele quer transbordar aqui na sua vida, na sua prosperidade. Por que Ele vai segurar se você é uma pessoa boa, se você segue os caminhos dele, se você compartilha com os outros?
Ele quer transbordar para você impactar também na vida dos outros. E aqui ele continua, olha só. Isto fazendo... aqui antes... antes da gente continuar, eu quero te perguntar o seguinte. Quantas vezes que Deus te direcionou para algo, Deus te disse o que fazer e o que você fez? Às vezes você está buscando por milagres, mas quando Deus te diz para fazer alguma coisa, você não faz. Você tem feito o que Deus está falando para você fazer? Se você tem feito, fica tranquila, você vai receber a pesca. Você vai receber esses peixes multiplicados. Você vai receber essa colheita transbordante. Entende? Então, quantas vezes você pede por milagres, mas você não age, você não faz? Veja só, Simão, ele não recebeu quando ele orou. Ele recebeu quando ele obedeceu. Quando ele orou, o que veio? Quando ele orou, para saber como que ele ia fazer, veio o direcionamento. Jesus disse, vai para lá. Então, ele deu o direcionamento. Mas só quando ele obedeceu, que ele conseguiu usufruir do milagre. Receber o milagre. Receber os peixes. Entende? Então, é só quando você coloca em prática. É só quando você age. Não adianta só orar se você não está agindo. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Ou seja, quase irem a pique é quase afundarem. Ou seja, aqui o que ele fez? Gente, ele conseguiu pescar tanto peixe que ele teve que chamar os companheiros para vir compartilhar nos barcos. Porque os barcos já estavam quase afundando, de tantos peixes que tiveram. Ou seja, Deus quer transbordar na sua vida para você impactar e abençoar outras pessoas. Não é só para você. Algo Deus está te mostrando. Na sua função hoje, no seu serviço, no seu trabalho, o seu servir, ele vai impactar outras pessoas. Ele quer te dar muito, ele quer fazer você prosperar, porque no momento que você prospera, você faz outras pessoas prosperarem. E aquelas pessoas, na hora que prosperam, elas fazem outras pessoas prosperarem. Elas prosperam todas que estão ao redor delas, seja a família, seja a comunidade e outros terceiros que às vezes nem conhecem, que estão distantes, mas todos fazemos parte de um. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. O que Deus diz aqui? Calma, eu estou te dando uma oportunidade de uma mudança interior, porque eu tenho um propósito muito maior para a sua vida. O milagre que eu acabei de fazer aqui é só o começo. É só o começo. O meu propósito para você é muito maior. Calma que vai chegar a sua parte. E aí ele continua, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. O que ele diz aqui? Ou seja, o milagre que eu vou fazer na sua vida vai ser tão surpreendente que vai te deixar não só você boquiaberto, mas também todos ao seu redor. Eu vou te usar como testemunho para impactar na vida de outras pessoas. Vou deixar todo mundo surpreso. Os milagres que eu vou fazer é para deixar todo mundo boquiabertos, de queixo caído, com tudo que vão receber, com tudo que vai acontecer. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Aqui, ó, aqui ele revela qual que é o propósito, por que desse milagre, qual que é o propósito para a vida de Simão. Você vai ser pescador de homens. O seu propósito é muito maior. O milagre que eu fiz aqui foi só o começo. Porque eu quero que você pesque outras vidas. Eu quero que você faça transbordar em outras vidas. Eu quero que você faça outras vidas também prosperar. É muito maior. O que eu tenho para você é muito mais importante do que só isso aqui que eu te dei hoje. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O que significa? Todo mundo vendo aquilo. Todo mundo parou, largou tudo e foi seguir Jesus. O que isso significa? Quando você conhece a palavra, as suas prioridades mudam. O jeito de você fazer as coisas mudam. O que você vai receber vai mudar. Porque você passa a fazer as coisas de uma forma com amor, com servir, com compartilhar com o outro. Ou seja, você traz prosperidade e alegria não só para a sua vida, mas para o outro também. Então tudo muda, as suas prioridades mudam. Aquilo que era um egoísmo, que era só para você, ou seja, no seu mundinho, aquilo fica muito maior. Você atinge muito mais pessoas.
Você consegue melhorar a vida de muito mais pessoas. E nisso, quanto mais a gente melhorar a vida do outro, quanto mais a gente abençoa o outro, mais a gente recebe multiplicado. Veja as doações que você faz. Às vezes você faz a doação para alguém, você ajuda alguém, você se sente muito mais feliz do que aquela pessoa. Lembra disso, tá bom? Vamos tirar uma carta aqui pra gente finalizar? Vamos lá? E aí, meninas? O que vocês acharam? Qual chavinha virou? Heloísa, Anugiro, Emanuele, Sara, Juliana. Ou seja, e aí? Carla, Juliana, Bruna, o que vocês estão fazendo, né? Quando Jesus manda vocês agirem, vocês estão agindo? Vocês estão obedecendo, mesmo sem entender, vocês estão confiando no processo? Vocês estão fazendo a sua parte? Suênia. Oráculo, qual que é a carta, qual que é a mensagem que essas mulheres precisam receber no dia de hoje? Meninas, já aproveitam. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que precisa aprender isso também. Lembra que a gente falou? Quando você compartilha, você recebe multiplicado. Ah, e outra coisa, o exercício da live de hoje eu vou mandar lá no grupo do Clube Diamante, tá? No grupo exclusivo lá do WhatsApp. É gratuito. Se você ainda não entrou, entra porque eu mando as práticas por lá. A mensagem de hoje é uma inspiração. Diz o seguinte: não deixe ninguém dizer que você é isso ou aquilo, que você não consegue fazer ou realizar algo. A única pessoa capaz de ditar o seu valor é você mesma. Seja sempre sua maior aliada. Ou seja, é você. Você será sempre a sua maior aliada. Tá bom? Meninas, vamos fechar os olhos pra gente agradecer? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, toda a espiritualidade amiga, queremos agradecer agora por esse direcionamento tão profundo, por nos mostrar o poder da obediência de seguir os teus caminhos, pois sabemos que seremos recompensadas abundantemente em nossas vidas. Obrigada por nos abrir os olhos para o servir, para o compartilhar, para impactar na vida do outro. Que possamos hoje fazer um ato para alcançar isso que o Senhor nos ensinou. Que possamos transformar não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Que possamos ir para águas mais profundas, para termos aquilo que desejamos. Que possamos sair do raso, das distrações do dia a dia, para que consigamos construir algo realmente relevante em nossas vidas, transformador e impactante, e que possamos ir para o próximo nível de evolução. Obrigada por essa oportunidade, mesmo que somos pecadores. Obrigada por essa oportunidade e por ter uma missão, um chamado maior para a nossa vida. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Meninas, obrigada pela participação de todas aqui, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.